Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo na plataforma do YouTube. E vamos falar hoje da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, que surgiu na Alemanha em 1924, né? Que tinha por objetivo estudar o marxismo acadêmico, né? E tinha como foco principal, não é? Aí eu anotei muito, que é muita coisa. Autoridade, autoritarismo, né? Totalitarismo, cultura de massas, ciência, tecnologia e liberdade. Cultura de massas, por exemplo. Como a cultura de massas ela consegue camuflar atrocidades na sociedade. Por exemplo, né? O pessoal que é um pouco da minha idade, está nos seus 40, 45 anos, né? Lembra dos filmes do Rambo, não é? Ele brigando no Vietnã. E aí a gente tem a impressão de que os Estados Unidos, o Rambo é o bom moço, né? O norte-americano é o bom moço, e os Vietcong são os malvados. Assim como Braddock também passa essa impressão. Então a cultura de massa ela distorce as ideias. Né? É bom falar isso porque na próxima gravação eu vou falar como se estudar Marx através de pessoas que tenham conhecimento. Eu vou citar vários doutores, né, em marxismo, né, que é melhor do que você ficar vendo vídeos de pessoas que não entendem absolutamente nada de Marx e acaba deturpando a ideia de Karl Marx, tá? Então, a escola de Frankfurt, ela está no meio assim, né, de período entre guerras, que Hobsbawm vai dizer que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, na verdade, são uma só, né, porque o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha, né, no estado de revolta, e com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, foi oportunidade para a ascensão do Hitler, que, diga-se passagem, né, teve a massa de protestantes, né, que apoiaram a ascensão de Hitler. Né? Se eu não me engano, menos de 5% dos protestantes se negaram a apoiar Hitler. O restante apoiaram, né, contra o mal maior, que era o comunismo. Por que o comunismo? Para que as pessoas não abram mão, né, da sua concentração de riqueza, não é? E aí apoiam o nazismo de Adolf Hitler, que chega ao poder em 1933. Né? Então a escola de Frankfurt está nesse meio, está no período entre guerras, está no nascimento do fascismo de Mussolini, né? Já está se consagrando, está no nascimento do nazismo de Adolf Hitler e está também no governo de Stalin, que assume em 1924, depois da morte de Lenin. Tá? Então ela vai estudar o conceito de totalitarismo, tá? E ela vai fazer críticas, inclusive, ao stalinismo, por quê? Porque o stalinismo não tem base marxista científica, né? Marx nunca falou em uma ditadura de um líder, né? A ditadura é do proletariado. Há uma socialização, né? E a planificação da economia não faz parte dos pensamentos de Marx. Então vai haver críticas da escola de Frankfurt, tanto ao regime de Mussolini, de Franco, né? De Adolf Hitler e do próprio Joseph Stalin, tá? A teoria é a teoria crítica da sociedade, a visão da sociedade. Quais são os principais membros da escola de Frankfurt? Theodor Adorno, Franz Horkheim, né, Habermas, né, Herbert Marcuse, né, deixa eu ver mais, tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Walter Benjamin também, Walter Benjamin, né? Horkheim escreveu a dialética do esclarecimento, por exemplo, né? A dialética do esclarecimento é quando o homem tenta buscar, através da máxima reflexão, o totalitarismo do controle, tá? Ele passa a controlar tudo que ele pode, né, através da dialética do esclarecimento, tá? Notem que é uma dialética abstrata, porque ela não é materialista, tá? Então, é um conceito hegeliano e não marxista, tá? Que eles vão estudar? Antropologia, psicologia, história, filosofia, né, teologia, economia e política, tá? O comportamento de todos esses fatores, tá? E a base de todo comportamento social, né, é a economia, ela que determina a sociedade, tá? As relações sociais são determinadas pelo fator econômico.
Não é à toa que o Capital Crítica da Economia Política é a obra mais importante de Karl Marx, tá? Os principais livros, Dialética do Esclarecimento, que eu falei, que é de Theodor Adorno e de Horkheimer, né? Eros e Civilização e o Homem Unidimensional de Herbert Marcuse, né? Inclusive, Eros e Civilização, vou dedicar uma parte maior, porque Eros e Civilização, né? Eu vou falar em uma próxima gravação desse livro, que Herbert Marcuse escreve, né? Ele vai influenciar o rompimento, né, de gerações em Paris, né, com conservadorismo, puritanismo, né, e através desse livro, né, ele vai gerar primeiro em Paris e depois no resto do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, faça amor, drogas, rock and roll, né, e briga com todo esse passado hipócrita de puritanismo, tá? Então, os jovens vão estar se levantando, né, contra a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos está num ápice de uma confusão, né, política, porque também é um momento em que Martin Luther King está lutando pela consolidação da 13ª emenda, né? Malcolm X está brigando, diferente de Martin Luther King, que é um cara pacífico e que prega a doutrina de Alex de Tocqueville, que é a desobediência civil, diferente de Malcolm X, que prega, né, a guerrilha, a luta armada, né? Angela Davis vai estar participando, ela é influenciada porque estudou com Herbert Marcuse, ela vai estar junto com Malcolm X e o movimento dos Panteras Negras, né? E recentemente, inclusive, a história de Malcolm X está sendo reconstruída. Um detalhe, o nome de Malcolm X é porque ele tinha um sobrenome que havia um senhor de escravo havia dado para a mãe dele, para a avó dele, cujo ele era o proprietário, deu um sobrenome para ela, e ele nunca aceitou receber esse sobrenome, né, que foi dado por um senhor de escravos. E aí ele adotou o X, né, Malcolm X. A cultura de massas é muito importante, né? Alguns dos frankfurtianos, né, vão acreditar que a cultura de massa ela aliena a sociedade. Já outros pensam que, como Walter Benjamin, por exemplo, pensam que ela pode ser uma ferramenta para a revolução do proletariado, tá? Um esclarecimento. Só que também, né, como a escola de Frankfurt está estudando o marxismo, né, as pessoas que estão de olho na contra-revolução marxista, né, e aí por isso que a gente diz que Marx está vivo até hoje. Por quê? Porque até hoje ele é combatido. Não se chuta cachorro morto, né? Até hoje ele é combatido, né? Acham que a cultura de massa pode levar a uma revolução, né? Outros dizem que a cultura de massa ela vai alienar a sociedade. Um exemplo, né, é você sentar às 8h30 da noite e assistir Rede Globo. Você vai ver Jornal Nacional, né, um detentor de meio de produção de comunicação que conta a verdade conveniente para eles, aliena a sociedade brasileira, e depois uma novela, né, que sempre acaba, né, com os casais que fazem mal acabam ruins, os casais que fazem bem acabam bem, né? Às vezes aparece uma polêmica, as religiões ficam oriçadas, né, e acaba tirando a polêmica, e é só isso, tá? Quando, na verdade, a concessão de TV deveria ser para quê? Formar e educar, né? E não passar só entretenimento como eles fazem, tá? Para mim, o principal pensador da escola de Frankfurt é Herbert Marcuse, pelo Homem Unidimensional, e Eros e Civilização, que vai gerar o marxismo cultural, que no momento que surge, né, é o bolchevismo cultural, tá? Nos anos 70, né? E Olavo de Carvalho vai usar a obra de Marcuse, de Gramsci, né, para poder criar essa teoria de conspiração, né, que ele faz nada mais do que isso, teoria de conspiração, para poder distorcer o pensamento de Herbert Marcuse, tá? Então, a escola de Frankfurt é baseada nos conceitos marxistas, né? Era civilização, né? Marcuse vai trabalhar tanto com Marx, materialismo histórico, como com Sigmund Freud, né? No Thanatos e no Eros, né? O Eros, o instinto carnal, né? O Thanatos, o instinto de suicídio, o instinto de profunda depressão, né? E vai dizer que o que acontece hoje com a sociedade, o instinto de Eros está sendo reprimido pelo quê?
pela alienação do trabalho e a concentração do homem somente nesse trabalho, porque ele é alienado, ele produz, mas não sabe o que produz, o quanto ganha, o quanto merece. Tá? E aí o instinto de Eros dele vai ficando reprimido, 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 né? E ele não consegue encontrar uma felicidade, né? Como realmente ele mereceria. Tá ok? A escola de Frankfurt, fundada em 1924, né? Marcuse começa a participar da escola em 1935, ele é da primeira geração, né? Ele vai influenciar pessoas importantes no mundo inteiro, inclusive Noam Chomsky, né? Angela Davis, que eu já falei, né? Que foi aluna dele de filosofia, né? Ela procura estudar o quê? Né? O totalitarismo, autoridade, autoritarismo, política, ciências, religião, cultura de massas, né? E dá um papel, né? Dá uma visão marxista, mas uma visão marxista científica, proposta por Marx e não política como diz Joseph Stalin, né? Ou política como as pessoas fazem política, mas não estuda a questão efetivamente com base epistêmica na ciência marxista, tá? Na teoria marxista, tá? Marx nada mais é do que um crítico do capitalismo, né? Ele encontra uma forma de apontar, né, aonde o capitalismo burguês rouba da classe trabalhadora, que é a mais-valia. Ok? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.